E essas pessoas, elas não estão lá só pelo resultado, mas elas estão principalmente pela cultura, né? Você acha que o cara que fica mais rico é inteligente? Eu acho que o cara que fica mais rico, eu gosto de acreditar que é o cara que faz as melhores conexões. Pode ser. Pra mim, o cara que é mais rico, ele não é o mais inteligente e não só quem faz as melhores conexões. É aquele que consegue criar um mecanismo para que os mais inteligentes trabalhem pra você. Entende? E que é o que você fez aqui de fato. Então você não precisa ser bom em tudo. Você só precisa dar um jeito de fazer os bons trabalharem junto contigo. E que é um pouco do que você tá fazendo. É trabalhar pra mim, eu fico... Mano, Não, com você. Comigo é Com mais você. legal, é. Se você tem alguém trabalhando pra você, é difícil essa pessoa ela ficar contigo no longo prazo se ela for boa. Porque uma pessoa boa, ela quer construir algo junto com você e não pra você, não é? Porque uma relação, quando ela é boa só pra um lado, ela não se perpetua. Então se a gente tiver uma relação e você for ruim pra ambos, não existe longo prazo. Bom pra mim, ruim pra você, você vai descobrir. Bom pra você, ruim pra mim, eu vou ficar puto. Se for bom pra nós dois, ela tem longo prazo, não é? E um cara que é muito talentoso, ele só vai ficar num lugar que ele estiver construindo alguma coisa com o líder. Então se alguém vier construir alguma coisa pra você, essa pessoa, no momento de uma oportunidade melhor, vai sair. E você aqui, cara, eu vejo pelo jeito que você trata as pessoas e tal, isso é bem grato às pessoas que estão com você há mais tempo. E cara, o que aconteceu contigo aqui e com as pessoas que trabalharam aqui no Flow durante essa crise que vocês tiveram, ela foi muito importante, cara. Tirando o lado horrível, né, de tudo isso. Porque você sabe quem são os ratos? Porque os ratos são os primeiros a abandonar o navio quando ele começa a afundar, cara. Então, você tem um filtro em momentos difíceis muito importantes, porque o importante não é só a guerra que você tá lutando, o importante é quem tá contigo na trincheira, quem tá contigo durante essa batalha, né? Então é por isso que é tão importante ter alguém não trabalhando pra você, mas trabalhando com você, né? E eu vejo que é muito disso que você faz aqui, as pessoas se sentem parte do negócio mesmo, parabéns. Eu tento fazer isso, cara, tento mesmo, assim, até porque esses caras, eles são os que a gente confia mais, né? Porque é uns caras que, pô, você já imagina que ele vai, que ele tá com, pô, o fato do cara... É técnica isso? Cara, o ó, convidado ir ficando mais... Dá uma soltada, assim. Perigoso isso. O Borg é multifacetado, cara. Cara, ele é barman puro mesmo, né? Produtor e barman, cara. Olha lá. Parabéns. Cara, suco de limão muito bom, viu? Esse suquinho de limão é gostoso, né? Esse muito aqui, bom. esse chá de chocolate é muito bom também. Caraca, legal isso aí também. Que foi, cara? Canelinha? Suco de limão com canela? É, gostoso. Legal. Mas Obrigado. assim, eu realmente, assim, os caras que estão aqui por, sei lá, primeiro que a gente começou, os caras que começaram a trabalhar com a gente eram fãs, tá ligado? E a gente foi entendendo, pô, o Jean é um cara que fala assim, pô, esse cara aqui era maneiro ter com a gente aí. Pô, mas esse cara aí, pô, difícil, hein? O cara tá lá no outro lugar lá que é maneiro, não sei o quê. Aí o Jean, não deixa comigo que eu vou conquistar ele pelo coração. O Jean? É. Aí ele isso chega é nos legal. caras lá, sabe que o cara curte, não sei o que, vai com o coração e acaba trazendo. E assim, geralmente funciona... Quanto tempo vocês estão juntos? Desde o começo, pô. Desde o começo? Desde 2000 eu conheci o Jean em 2016, mas desde 2018 que ele é meu filho. Como assim, cara? É isso aí. Seu filho, mano. Assim, é porque, cara, a gente se vê todo dia. A gente praticamente morou junto, especialmente quando a gente veio pra São Paulo, lá naquele primeiro estúdio que você foi. O Monark morava ali e a gente vinha e ficava metade da semana junto, nós três. A gente morou junto praticamente esse tempo aí, pelo menos metade da semana a gente morava junto. Quando tinha coisa aqui pra fazer em São Paulo, eram semanas que a gente morava junto. Então, porra, sei lá, o laço é forte, sabe? E, porra, pessoas... A gente foi percebendo que pessoas que estavam aqui porque era só um emprego, essas aí não funcionam muito bem, não. Total. Sabe? É porque as pessoas que buscam emprego, elas estão indo atrás de algo que elas não têm. As pessoas que trabalham, elas estão indo atrás de multiplicar algo que elas já têm. Isso pra mim mudou também com a Bíblia. Porque a Bíblia, ela diz que encontrar o seu talento não é uma possibilidade, é uma obrigação.
Porque você deve multiplicar o seu talento. E não dá pra você multiplicar o que você não sabe que você tem. Então a parábola dos talentos, ela conta sobre isso. Ela fala sobre, né, o senhor e tem 3 servos. E o primeiro servo multiplica, o segundo também, e o terceiro, por medo, ele esconde isso aqui debaixo da terra. E a moral da história é que, independente do tamanho ou de quantos talentos você receba, você precisa multiplicá-lo. E você multiplicar o seu talento tem a ver com você trabalhar. E as pessoas confundem. Eu sou um trabalhador, não sou um empregado, não é? Trabalhador é aquele que serve a Deus, é aquele que multiplica o seu talento, né? E aquele que multiplica o seu talento, veja como isso logicamente faz sentido. Porque se você vai fazer algo que você é bom, você vai precisar de muito menos esforço para fazer isso com muito mais resultado. Ou se você botar esforço, você vai fazer isso com muito mais facilidade e menos fricção. As pessoas são empregados, eles buscam vender a hora, eles reclamam, eles vão atrás de um negócio que eles não têm. E se eles vão atrás de um negócio que eles não têm, eles facilmente vão largar isso por outra coisa caso eles recebam uma oferta maior. E não tem nada de errado em você mudar para um lugar que seja melhor para você. Mas se você vai sempre atrás de algo que você não tem, cara, você de fato nunca vai estar preenchido, nunca vai cumprir com o que você veio fazer de fato. Então, uma das grandes coisas que mudaram para mim é se as pessoas que estão entrando hoje na empresa são trabalhadores ou empregados. Isso é uma coisa que é difícil você ter certeza ou clareza, mas no mínimo a gente se preocupa em tentar acertar. É verdade. Entendeu? O cara que ele quer trabalhar é um cara que ele sabe que ele é bom em alguma coisa, ele tem algum talento e ele veio para multiplicar isso. E é isso que a gente busca, trabalhadores. Cara, isso é muito verdade. Num primeiro momento é difícil enxergar se o cara tá, qual é a vibe que o cara tá, mas fica muito evidente pouco tempo depois, né? Um mecanismo que a gente encontrou para isso foi a gente criar uma cultura de sócios, né? Então hoje a gente tem mais de 30 sócios no Grupo Primo. Então você tem, por exemplo, o Kaique é sócio. Você tem editor de vídeo que é sócio, né? Você tem, cara, pessoas de diferentes áreas que são sócios. E essas pessoas, elas não estão lá só pelo resultado, mas elas estão principalmente pela cultura, né? E a cultura na empresa, ela não é só o que você vê quando você tá lá. É o que essa pessoa fala quando você não tá lá. Cultura é quem entra na empresa, cultura é quem fica, cultura é quem sai. Isso são mensagens importantes, né? Então, cultura é aquela exceção que você faz para alguém ficar, mesmo não fazendo parte ou compartilhando os princípios que você tem. E quando a sua empresa cresce, é muito mais difícil você manter a cultura dela. Então, isso aqui foi um erro que eu já vi acontecendo várias vezes. Quando a empresa cresce muito rápido, e às vezes você prioriza a velocidade, ao invés de contratar corretamente, você acaba contratando alguém que é bom tecnicamente, mas essa pessoa que entra pelo motivo técnico, ela geralmente sai pelo motivo emocional, ou pela falta de cultura, ou pelo desalinhamento, né, com a empresa. Então, quando você tem vários sócios em várias áreas diferentes, você dorme mais tranquilo, porque você sabe que mesmo que você não esteja lá na ponta agora, você sabe que tem alguém que está alinhado com você, se preocupando com tudo que está acontecendo, com o dinheiro que está sendo gasto e com o que as pessoas estão falando em voz alta, mesmo quando os maiores líderes ou chefes não estão por lá. Então, o que a gente encontrou como solução para isso foi permitir que as pessoas virassem sócios e pudessem construir junto com a gente alguma coisa, né? Então, se eu pudesse escolher uma única coisa para que todos tivéssemos mais nas empresas, seria alinhamento. Então, se fosse o seguinte, eu quero que todo mundo aprenda a vender mais. Não faz sentido, porque a gente pode vender o produto errado, se a gente estiver indo pro lado errado. Quero que todo mundo, cara, se comunique melhor. Cara, todo mundo ficar se comunicando melhor e a empresa não estiver indo para a direção correta, ferrou. Né? Então, o alinhamento, para mim, é a coisa mais importante que tem. E você só cria um alinhamento se tiver uma cultura de sociedade, onde as pessoas ganham com você, mas perdem com você também. Porque as pessoas acham que ser sócio é só ponto positivo, parece que é só comemoração. E ser sócio é quando os planos começam a acontecer de verdade. É quando você tem mais responsabilidade, de fato. Tá? Virar sócio significa você chorar junto também, não só comemorar junto. Né? Então, cara, foi uma virada de chave importante.